sou uma mulher branca, de cabelos pretos, na altura do pescoço, estou com óculos de perto preto, meio arredondado, um colarzinho de pérolas e um de prata, uma regata vermelha. Acho que só o fundo é o fundo do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia. Ele é branco, com umas voltinhas que parece o infinito. Então, bem-vindos a todos e a gente espera contribuir Mais, muito aí com esse tema. mais um pouquinho, vamos nos apresentar todos, né? Acho que a gente aproveita para se autodescrever, então. Eu sou Desculpa, só, Marília, a sua câmera está virada. Marília. Marília Gabriela, ela tá ela caiu e voltou, mas a imagem dela tá de lateral, assim. Pode falar, Rosane, desculpa. Não, ótimo, não tinha visto a Marília aqui. Vê se agora foi. Foi? Foi, agora tá ótimo. Tá. Então, vamos todos nós aqui. Eu sou Rosane Porto, conheço a maioria das pessoas, mas de qualquer forma, para quem não me conhece, eu sou diretora aqui do Contemporâneo, estou aqui com Luciana e Liliane representando o Contemporâneo. A gente faz esse evento aqui com muita alegria. Eu sou uma mulher preta, mulher branca, de cabelos pretos, de óculos. Estou com uma iluminação muito forte aqui em cima de mim, mas estou num lugar improvisado para fazer hoje por conta da internet. Mas estamos aqui nesse diálogo de terapeutas. É sempre um momento muito importante que a gente conversa com pessoas muito especiais. Esse encontro de hoje surgiu do congresso, 16º congresso, né? Sexto? Acho que é, de terapia familiar que nós tivemos em Belo Horizonte, agora no mês de agosto. E conversando com Paula e Marília Gabriela, pensamos que estávamos sentindo que o Congresso que as pessoas, nós terapeutas de família, precisávamos de um certo letramento, de um certo. A gente fica insegura. Eu me sinto insegura às vezes de falar, porque hoje as coisas estão diferentes. Sem você, o que está diferente? A gente está mais atento, na verdade, a não excluir. Então, como que a gente pode ter uma conversa com essa atenção de todos se sentirem incluídos em suas diferenças, em suas peculiaridades? Então, a partir dessa conversa no Congresso, que a Paula vai falar um pouco melhor, a gente resolveu fazer esse encontro aqui para a gente se alfabetizar um pouco nessa forma cuidadosa que a gente hoje busca o tempo todo de falar. Então, aqui no Contemporâneo, eu queria que Luciana e Liliane também falassem um pouquinho. A gente tem várias atividades, essa é uma das que a gente tem um grande prazer em fazer. Liliane vai falar um pouquinho da formação também, tá bom? Lili? Oi, eu sou Liliane Cunha, uma das coordenadoras aqui do Contemporâneo. Eu sou loura, com cabelo que o fundo não ajuda muito, mas é um cabelo encaracolado, rebelde, e estou de óculos e uma camisa preta, tá? Estou também com um colar preto, e o fundo, como disse a Paula, é um fundo do contemporâneo claro, com uns redemoinhozinhos, né? Eu não sei dizer exatamente como, mas um redemoinhozinho, váriosinhos no fundo. Então, a gente tem, dentro das atividades do contemporâneo, a gente tem a formação em terapia de famílias, sistêmica contemporânea, que a gente acabou de formar uma turma, né? E está começando outra agora, dia 8 de novembro. Semana que vem, né? E a gente está muito feliz com o grupo de professores que está com a gente, né? Assim, a Paula, a Marília Gabriela, entre tantos, né? E a gente também tem a clínica social, que a gente já atendeu mais de 1.000 pessoas até agora. E tem outras atividades também. A gente já fez um curso de TEA, né, Paula, com a Paula. E a gente vai fazer mais cursos aí ao longo de 2025, né? E temos também a Luciana, né? Se apresenta aí um pouquinho. Isso. Meu nome é Luciana Schmidt, eu sou uma mulher branca, estou de óculos, cabelo mechado, né? Estou com uma camisa bege,
com as tonalidades marrom, né? Eu sou uma das coordenadoras das atividades do Núcleo Contemporâneo, e estou aqui trabalhando para a gente começar a turma no dia 8 de novembro, de 8 às 16 horas, né? Nós iniciamos essa nova turma. Quero agradecer aqui a presença de alguns professores do nosso curso, a presença também de alguns dos alunos que vão entrar já nessa turma, já estão frequentando aqui uma das atividades, e os alunos de outras turmas e que já se formaram e da turma que nós demos aula hoje, né? Da turma 2023. Muito obrigada pela presença e pelo prestígio. Então, sejam todos muito bem-vindos. Cadê a Marília Gabriela? Você poderia se apresentar, Marília? Você está no mudo, tá? Claro, vamos lá. Eu sou Marília Gabriela, eu sou uma mulher negra, de pele retinta, tenho um cabelo castanho, crespo, encaracolado, uso óculos. Atrás de mim tem um quadro que tem um homem num cavalo, uma casa antiga, e este é o cenário. E essa sou eu. Estou vestindo uma blusa preta. Bom, que prazer ter vocês duas aqui. Eu agradeço muito vocês estarem aqui, agradeço a todos vocês de estarem conosco. Paula, você poderia começar? Desculpe que eu já estou com a minha internet Vamos muito lá. ruim. Sem problema, vamos lá. Eu esqueci de dizer que eu sou a pessoa, a Paula Ayubi, é a pessoa que estava de regata vermelha, que se descreveu lá na frente e não falou o nome. Essa sou eu. Eu esqueço as coisas. Então, vamos lá. Acho que eu queria fazer um apanhado, assim, como é que veio essa ideia e a união dessa conversa junto com uma potência que é a Marília Gabriela, né? Estávamos no congresso, numa mesa de almoço, eu e a Rosane, e a Marília chegou e sentou e começamos a conversar e falar de inclusão, né? E o quanto que é difícil a gente exercer essa atividade hoje em dia, né? Como inclusão é uma palavra que parece tão bonita e todo mundo, não, eu sou inclusiva, eu incluo, eu isso, eu aquilo, e aí a gente vai vendo no pormenor, e não, as pessoas de fato, elas não são inclusivas, né? Elas, e, as pessoas são más, as pessoas, não, a gente tem uma questão histórica forte que não nos ensinou isso, que não nos ensinou como é que a gente olha para a pessoa verdadeiramente como uma pessoa, independentemente das suas diferenças, né, e daquilo que ela se apresenta. E conversando com a Marília, uma das coisas que eu falo bastante é que quando a gente fala de uma luta anticapacitista, eu incluo a luta antirracista, a luta a favor das LGBT. todas essas, né? E aí a gente vai hoje explicar um pouquinho mais por que a gente está falando que a inclusão é dessas pessoas todas, né? E como que a gente pode fazer para construir, e eu acho que a gente tem que construir, de fato, esse olhar inclusivo, que a gente acha que tem, mas é muito difícil, porque a gente vem desse lugar histórico e caritativo que coloca essas minorias à margem, né? Então, as pessoas brancas, elas são as pessoas que, de vez em quando, oferecem possibilidades, oferecem algumas coisas, por conta dessa história caritativa que a gente vem, tá? Então, vamos lá, a gente preparou uns slides aqui para vocês, para a gente poder conversar melhor, mas a gente quer conversar, tá, gente? A gente não quer ficar dando aula.
certo? A gente quer conversar. Todo mundo está vendo? Tá ok? Sim. Então, ok? Então, somos todos iguais? Não é à toa que o nosso fundo é preto, os nossos slides são pretos, não é à toa que o nosso T é uma muleta. A gente poderia colocar arco-íris aqui, a gente poderia colocar todos os símbolos representando todas as minorias, mas a gente vai falar delas, né? Então, eu estou hoje aqui, apesar de não ser uma pessoa com deficiência, representando as pessoas com deficiência, e a Marília está representando as pessoas negras, ok? Então, a gente vai contar um pouquinho desse nosso país, né? Não, era lá, né, Marília? Acho que tá certinho. Tá? Ok. Sim. Marília, eu sou uma pessoa faladeira. Então, Não, então então pode eu falar. eu vou entrando, né? Eu acho que aí a gente tem um pouco o senso, né? Se a gente tivesse que fazer um recorte, do nosso país, a gente vai encontrar algumas coisas. Então, eu brinco, apesar da gente entender que os números nem sempre eles importam, nesse caso eu acho que importam. Então, contra dados não há argumentos, né? Eu digo, porque a gente tem aí o que a gente vai encontrar no nosso país, né? Aqui a gente tem demarcado 43,5% de pessoas brancas, a gente tem 45,3% de pessoas pardas e 10,2% de pessoas pretas. Vamos entender que pessoas pardas e pretas compõem o grupo racial negro. Então, a gente fala raça negra, né? Então, a gente tem aí uma coisa muito forte, né? Quer dizer, assim, o número maior de pessoas no nosso país são pessoas negras e são as que mais, nós somos as que mais enfrentamos, né? Opressões na sociedade. Mas não só nós. Então, a gente pode olhar aí, nesse quadro, outros recortes, né, da nossa sociedade. Então, a gente vai ter aí 51,5% formado por mulheres, né, e que sofremos opressões, 19,8% crianças e adolescentes, 10,9% etarismo aí, gente, 65 mais, LGBTQIA+, a gente tem 8,9% de pessoas, né, Paula, com deficiência, 0,8% se autodeclara indígena e 0,4% se autodeclara amarela. Então, são pontos que a gente precisa prestar atenção na complexidade do nosso Brasil, né? Do nosso país, né? E acho que a gente precisa entender que, por mais que você tenha uma ideia de que todos somos iguais, então, quando George Floyd morreu, por exemplo, em 2020, algumas pessoas diziam assim, não, mas não, nós não somos, vidas negras importam, não todas as vidas importam, né? E aí a gente tentava explicar, tá tudo bem, mas tem algumas vidas que têm importado menos, né? Então, todos nós, né, estamos nos direitos humanos ali. Então, a gente tem aí, tem o desejo de ser cuidado em vários aspectos, está na lei, é direitos humanos, né? Mas isso não acontece dessa forma. Então, a gente precisa, somos iguais, né? Somos iguais, mas mais ou menos, né? Do ponto de vista social, nem tanto assim, né, Paula? Você quer completar alguma coisa nesse Eu quero sentido? enfatizar a questão do George Floyd. As pessoas, quando elas dizem assim, a gente coloca, né, as vidas pretas importam. E as pessoas dizem, não, todas as pessoas importam. Elas acham que elas estão querendo dizer que elas não são racistas. Então, para elas, todas as pessoas importam. Não é sobre isso, né? Quando aquela campanha saiu, não era sobre isso. Não era sobre, para mim, todo mundo
importa. Todos somos iguais, né? Assim, eu não Isso. vejo cor, eu não vejo diferença. E aí a gente tem que questionar, porque assim, como assim não vê diferença, né? Então, Temos diferenças. nós temos diferenças, a gente tem que reconhecer essas diferenças, né? E ver o que a gente faz com elas. Se a gente não vê, a gente tem um problema. Inclusive, dentro do nosso trabalho, né? É problemático a gente não enxergar, não perceber essas diferenças, Exato. né, Paula? Uhum. Então, é sobre isso, é sobre a diferença. É dizer que as pessoas negras morrem em maior número. Então, a gente precisa lembrar que essas vidas importam. Tanto quanto qualquer outra, ok. Mas não é para a gente dizer que todas as vidas importam. Não, porque tem uma vida, como a dos LGBT, que ia mais, elas importam e precisam ser lembradas, né? A gente é o país que mais mata trans no mundo. Então, assim, é escabroso esse tipo de coisa. É escabroso. A gente precisa prestar atenção. Então, quando a gente diz que essa vida importa, não é bonitinho a gente dizer, não, para mim todos importam, né? Eu não estou dizendo nada de que eu sou uma pessoa inclusiva. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que não tem um letramento. E o que é letramento? A gente vai chegar lá no que é o letramento. Uma das coisas do letramento, que é extremamente interessante, é a gente começar a ler de fato. O letramento tem a ver com isso, com ler e escrever. E tem a ver com ler autores pretos, autores com deficiência, autores indígenas, autores amarelos, autores LGBTQIA+, autores 65+, mulheres. Tem a ver. Por quê? Porque você passa a ler sob a perspectiva daquela pessoa que tem aquela questão. Então, um homem branco não pode dizer, eu hoje cheguei e disse aqui para as meninas, né? Eu tenho um amigo que ele me manda sempre piadas de maridos e de mulher, aquela coisa arada, e ele diz, você lê minhas piadas? Eu digo, não, eu nem leio, nem vejo, nem abro. Ele, nossa, como você é chato. Eu falei, tô chato, você é tonto. Não é para brincar com isso, não pode brincar com isso. E a gente vai falar um pouco disso, da comicidade, né? Então, é muito importante salientar de que quando a gente diz todas as vidas importam, somos todos iguais, não somos todos iguais. E Sim. algumas vidas valem menos do que outras para a sociedade. E a gente precisa ressaltar. Quando, Paula, né, o estudo, né, o capacitismo traz para a gente, né, quando demarca, né, antes a gente não fazia isso. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo, enfim. Isto também é importante para a gente demarcar o lugar que a gente ocupa, né? O lugar histórico, o lugar social, geográfico, né? Então, são aspectos que legitimam, né, e afirmam a nossa existência. Então, isso também eu acho que traz força, né? Traz. E a gente fala para várias pessoas, né? Então, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que a gente está conversando com pessoas que têm diferenças. Então, a gente veio aqui combater o título, né? De somos todos iguais. Combater o título, não, né? Responder aquela pergunta de que não, é um não grande, sonoro, não somos todos iguais. E as diferenças precisam ser ressaltadas. Se a gente não ressalta as diferenças, a gente faz de conta que elas não existem e a gente não oferece para a pessoa aquilo que a pessoa precisa. A gente continua sendo uma sociedade de branco, loiro, alto. E uma sociedade dentro da bolha, né, Paula? Exato. E muitas vezes, né, é importante a gente questionar, né? Porque muitas pessoas que passam no consultório ou nos espaços, elas não têm ideia que elas têm direito, que elas são sujeitos de direito, né? Então, é nossa responsabilidade apontar, mas se a gente também não tem essa compreensão, a gente não vai conseguir fazer isso bem, né?
Então, gente, a gente trouxe aqui, né, que o letramento, além do letramento literal mesmo, né, que é você ler autores que escrevem de próprio punho sobre essas questões, a gente vai dizer que é um conceito que vai além do simples aprendizado, né, das palavras. Ele envolve a capacidade de compreender o contexto social, histórico e cultural, certo? Ele inclui reconhecer e questionar estereótipos, preconceitos, discriminações e injustiças, além de valorizar a diversidade e promover a equidade dentro de uma visão crítica. Então, a gente precisa de uma visão crítica. Não sei se vocês já viram, eu deveria ter trazido essa imagem para vocês, que tem pessoas que acham que igualdade é quando você dá um banquinho para todos enxergarem. E aí você esquece que as pessoas têm alturas diferentes. Então, se você tem o mesmo banquinho, então eu vou dar a mesma oportunidade para todos, tá? Vou dar o mesmo banquinho para todos. O mesmo banquinho para todos não serve de nada, porque um é mais alto, o outro é mais baixo, e aquilo pode não funcionar para todos. Ah, então eu vou dar um banquinho com alturas diferentes. O mais alto pega um banquinho mais baixo pega um banquinho mais alto. Mesmo assim, isso não é oferecer, isso não é equidade. Equidade é quando você não precisa de banquinho, quando não tem muro para você olhar por cima, você já vê o horizonte. Então, essa é a grande questão. A grande transformação social que se busca e que, de alguma forma, a gente não está sabendo comunicar, porque tem havido muito ruído em torno disso, é uma sociedade justa para todos. A sociedade justa não é a sociedade que dá a mesma oportunidade para todos, porque a mesma oportunidade não vale, porque eu posso ter um braço a menos, uma perna a menos, um olho a menos, a cor da minha pele é diferente. Não adianta eu dar qualquer shampoo para Marília. Não adianta eu dar qualquer base de pele para Marília. Eu não posso emprestar minha base para Marília. Quando, Marília, que a cosmética começou a oferecer tons de base para sua pele? Nossa, isso a gente pode dizer que é muito recente, né? Aliás, por conta até da questão mercadológica, eu acho que isso aumentou recentemente. Hoje isso tem, né? Mas isso é muito recente, muito recente. Minha mãe não teve isso, né? Sua mãe não teve isso. Claro que não, né? E eu também, eu acho que eu posso pensar, né? Há 20 anos atrás também, eu não teria, né? Então, a gente tinha que viver com o que tinha. E vamos dizer, como é que se chamava, né? Cabelos normais, você tinha shampoo para cabelos normais, né? Quando tinha um nome bem demarcado assim, que realmente mostrava para nós o racismo aí, né, presente, o racismo institucional aí, né? Então, hoje, recentemente, a gente tem toucas de natação para cabelo afro, porque antes não se tinha touca para cabelo afro, né? Então, e não se podia, quer dizer, a pessoa não podia nem fazer uma natação, né? Porque ou ela tirava as tranças, ou ela fazia de uma outra forma, né? Então, a gente está falando aí de uma discriminação indireta, a gente pode chamar, né? Quando a gente não se preocupa com a necessidade de um grupo específico, né, Paulo? Perfeito, perfeito. É disso que a gente está falando. É a ocupação, na realidade, é se ocupar da necessidade de um grupo específico, seja ele pela cor da pele, seja ele pelo cabelo, seja ele pela cadeira de roda, seja ele pela leitura escrita. Então, a gente precisa entender que a sociedade precisa se transformar e compreender que as pessoas têm necessidades diferentes. Para isso, eu preciso legitimar as diferenças das pessoas. Né? Enquanto eu fingir de conta, eu não sou racista, eu imagino, eu não sou capacitista, para mim todo mundo é igual. Aí você não tem no seu espaço, por exemplo, acessibilidade.
Exato. Né? Então, como é que você realmente você está envolvido, você se implica, se você não olha para isso? Uma coisa que é importante dizer, né? Não se trata de uma dor maior nem menor. Também não se trata de dizer que as pessoas brancas, por exemplo, elas não têm problemas, elas não têm sofrimento. Mas a gente está falando de sofrimentos específicos que precisam ser aí apontados e considerados, né? Então, a gente está falando de situações onde a gente enxerga a estrutura. Isso está na estrutura, né? A pauta minoritária, as causas, elas estão lá na estrutura. Então, se eu vou lá e cuido só da parte que me cabe, que é o racismo, por ser uma mulher negra, e não olho as questões, não estou atenta às questões capacitistas, é como se eu cobrisse o meu lado e não e descobrisse o outro. Ou seja, eu alimento o poder que tanto eu condeno. Porque se está na estrutura todos esses aspectos e eu olho para mim e não olho para outra minoria, eu estou contribuindo para a manutenção dessa estrutura. E a gente precisa fazer, né, um grande caminho, porque tem a lição de casa, a gente espera, por exemplo, que as questões étnico-raciais elas chegarão ali numa equidade, que a Paula falou, tem a palavra, mais ou menos 120, 125 anos. Então, nós não vamos ver. Meu sobrinho também não, que tem 3 anos. Talvez os filhos do meu sobrinho, se a gente fizer a lição de casa, e eu vou dizer mais, eu estive numa live com uma amiga educadora, professora educadora fantástica, que gosto muito, e ela trouxe uma informação super relevante, que nunca foi tão baixo esse ano, tá? O investimento em letramento racial dentro das escolas. Então, a gente imagina que as coisas avançaram, mas nem tanto assim, né? Então a gente tem aí, ó, um trabalhão para fazer e cada um tem que fazer a sua parte, porque também tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, que até aprendi com a minha cunhada, que é assim: se não te custa nada, você não é antirracista, você não é anticapacitista, você não tem. Se não te custa nada, se você quiser ficar na sua sala, no teu espaço e não pensar sobre isso, você não faz nada em relação a isso, né? Então, você dizer, eu entendo, né? Não, eu tenho cuidado melhor das palavras, isso não te implica, porque você não faz um investimento para que a gente possa transformar a história. Não sei se faz sentido para você, Paula, não sei se como é que Faz você total, vê, faz né? total sentido, total sentido. E aí eu acho que a gente entra na questão assim, né? Então, a gente tem, vou falar dos povos originários, né? Vou falar dos indígenas. Eles foram dizimados, né? Completamente dizimados, vivem aí à margem. Então, a gente tem, historicamente falando, a gente tem aquelas pessoas, aquelas minorias, que se a gente somar todo mundo vira o gigante que está dormindo, que precisa acordar. Se a gente somar todas aquelas minorias, historicamente, todas elas vêm de um lugar de opressão. Todas elas vêm de um lugar de discriminação. Então, depois da Segunda Guerra Mundial e de tudo bestial, né, que foi feito pelo nazismo, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos. E ali está dito, né, que perante a lei todas as pessoas são iguais. A lei não está dizendo que todas as pessoas são iguais, está dizendo que perante a lei todos têm os mesmos direitos. E a gente, como profissional da saúde,
tem o dever de se implicar nessa luta e nesse letramento do que é esse direito. A gente precisa contar para as pessoas. Eu tenho que me incomodar se eu vejo uma piada capacitista, eu tenho que me incomodar se eu vejo uma piada racista, eu tenho que me incomodar se eu vejo uma piada machista. Por que eu tenho que me incomodar? Porque é o que a Marília falou, eu preciso me implicar para as pessoas. Agora, tem jeitos e jeitos, a gente não pode... o que a gente está fazendo aqui é um dos jeitos bacanas de fazer, porque é conversando, dialogando, oferecendo os dados históricos, oferecendo os números do Atlas da Violência para vocês poderem ver que o que a gente está dizendo é real, não é da cabeça da gente. Tá? Então, essa é a forma que a gente precisa começar a se implicar, que a gente precisa começar a oferecer esse bendito letramento para todas as pessoas. A gente precisa falar isso na porta das escolas, a gente precisa falar isso dentro dos consultórios, a gente precisa conversar sobre isso, tá? Tem, Então, desculpa, tá, Paula. pode falar. Uma outra coisa que a gente está falando de opressão, né? De opressão, todos nós somos opressores em menor ou maior grau. Então, eu sou uma mulher negra, mas eu posso, de repente, exercer uma opressão contra uma pessoa, né, de repente, com uma deficiência. Eu posso, de repente, oprimir uma pessoa que, de repente, está ali por conta da idade, eu tenho um comportamento, uma fala, né, que, de alguma maneira, eu oprimo essa pessoa. Então, em menor ou maior grau, todos somos opressores, porque fazemos parte de uma estrutura opressora, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, né? Eu não estou ilesa desse processo, né? Sim, a gente cresceu nisso, a gente aprendeu, né, com essa sociedade que a gente vive hoje. Então, o capacitismo ele é a desvalorização e a desqualificação das pessoas com deficiência com base no preconceito com relação à sua capacidade corporal e ou cognitiva. Então, aí a gente entra naquilo que a gente chama de normatividade. Quando a gente fala de um preconceito, né, e da normatividade, a gente está dizendo como aquele corpo deve ser. Então, essa roupa não fica bem para você, porque não esconde sua barriga. A gente está falando de normatividade. Então, isso tem a ver com capacitismo, tá? Então, por quê? Porque é a desqualificação e a desvalorização, seja corporal ou cognitiva daquela pessoa. Então, a pessoa que tem um braço só, ela sofre capacitismo. Por quê? Porque não dá para você vir trabalhar aqui, né? Você tem um braço só. Então, é como se o desenho do corpo humano só fosse valorizado se ele estiver daquele jeitinho completo, isso, completinho, tá? Então, a gente... Acho que agora você vai falar um pouco, mas você trouxe uma coisa, Marília, e aí eu me esqueci, que era uma coisa super importante, mas depois vai voltar, porque esse Volta. tema e esse tema, gente, ele não vai se esgotar por si, né? Hoje a gente está falando, vai surgir um monte de dúvida, depois as pessoas voltam de novo, depois as pessoas... Então, enfim, vamos continuar, né? Esse é sobre capacitismo e agora você. Sobre o racismo, né? Então, o que a gente pode entender? É o cruzamento de duas questões aí que a gente olha. Características biológicas, então, a textura capilar, a cor da pele, os traços físicos, juntamente com a cultura que o outro ocupa, o lugar geográfico do qual ele faz parte, a língua, costumes, religião, que entrecruzam, e aí a gente tem o racismo. Então, por isso que a gente fala também do racismo religioso, né? Então, normalmente, as pessoas
de religião de matriz africana, elas sofrem, né? São religiões que são destruídas, né? São ridicularizadas, são demonizadas, justamente por conta do racismo presente, né? Então, a gente compreende o racismo, esses dois aspectos que se entrecruzam. Eu lembrei Quando que você você diminui... falar, Lembrou? lembrei que você acha que pode falar por que não existe racismo reverso, né? Ah, sim. E eu posso falar por que não existe capacitismo reverso, né? Porque Certo. nós, brancos, com 2 braços, 2 pernas, QI, X, Y, Z e tudo mais, a gente não sofreu historicamente o que essas minorias sofreram. Então, não dá para ter. Por quê? Porque são comunidades, eu vou chamar assim, tá? Minorias que tiveram seus direitos negados durante séculos, o que nunca aconteceu com um branco que anda, que fala, que corre, que namora, que isso, que aquilo outro, tá? Principalmente se ele for homem, então, né? Com a mulher, sim, teve, né? Mas com o homem, não. Então, essa coisa do reverso não existe, né? Porque Perfeito, Paula. né, essas coisas, esses termos, né? Racismo, capacitismo, eles só existem para resgatar esse esquecimento, esse colocar de lado de séculos dessas pessoas todas. Tem toda a razão. Ainda bem que você apontou, porque eu acho que é muito importante isso. Quando a gente fala do racismo, né, na história, como a Paula disse, a pessoa branca, ela não viveu aspectos dentro da nossa sociedade como foi vivida por pessoas negras, por exemplo, né? Nós, se a gente pensar, eu costumo sempre trazer nos meus trabalhos, normalmente, a linha do tempo do racismo estrutural. Então, 1850, por exemplo, Lei da Educação. Gente, a Lei Áurea foi assinada em 1888. Em 1850, os negros não podiam estudar, né? Então, e aí a gente vai demarcando alguns pontos importantes. Então, a compra de imóvel também, de casa, lei de terras, na verdade, né? Que a gente chama. Isso não contemplou, né, a raça negra, por exemplo. Tantas outros aspectos que foram negligenciados, né, na história por conta do racismo, por conta da escravidão, né? Então, isto, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, aí, né, da libertação dos escravos, que libertação foi essa? Porque se a gente pensar, 1888 foi a libertação. 1890 existiu aí uma lei que dizia que as pessoas que ficavam perambulando na cidade e que não tivessem emprego fixo eram presas porque eram tidas como vagabundas. Agora vamos pensar, em 1888 para 1890 são 2 anos. Quem vocês acham que eram as pessoas que estavam perambulando pela cidade? Eram as pessoas negras. E se a gente pensar hoje no sistema carcerário que a gente tem, quem é a maioria das pessoas que se encontram ali dentro dos cárceres privados, né? São as pessoas negras. A gente tem um termo, e a Paula deve conhecer bem, é o teste do pescoço, que a gente chama. Como é que é esse teste do pescoço? Não importa o que a gente faça, não importa onde a gente esteja, é importante a gente olhar, virar a cabeça para um lado, virar para o outro e analisar que pessoas estão ali, né? Então, onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas brancas? O que as pessoas negras estão fazendo? O que as pessoas brancas estão fazendo? Tem acessibilidade ou não tem acessibilidade nesse espaço? Então, são movimentos que, se a gente começa a olhar, a gente vai conseguir enxergar essa estrutura, né? Essa estrutura que de alguma forma,
deslegitima, né, e tira os direitos dos grupos minoritários, né? Então, você quer completar alguma coisa, Pá? Eu acho que assim, é importante ver assim, essas pessoas elas não existiam, né? Ou existiam para trabalhar para branco. Então, na Segunda Guerra, as pessoas com deficiência elas estavam ali sendo usadas para testes, né? Elas não e tinha uma lista de assim, esse aqui não serve, não tem função na sociedade, pode morrer, pode matar. Esse aqui, então, existia uma lista para isso, né? E outros que ainda tinham alguma função, eles eram preservados. Então, a gente precisa entender que a gente está falando de pessoas que foram excluídas totalmente dos seus direitos. Elas não existiam, né? O homossexual, ele não podia existir, era proibido por lei. Então, ele não podia existir, ele não podia sentir o que ele sentia. Então, é importante a gente olhar para essas coisas e poder acolher isso e se implicar, né? A gente precisa ajudar a parar o bullying. Bullying mata muito mais do que a gente pode imaginar. A gente precisa ajudar a interromper a violência que ocorre contra essas pessoas. Então, acho que agora a gente vem, né? Vamos falar um pouquinho da comicidade, a quem ela é útil, né? Todas essas piadas que a gente tem e quantas pessoas hoje, a gente escuta humorista falar, né? Hoje em dia deixou de ser engraçado, a gente não consegue mais fazer graça. Porque você ria da diferença do outro, sobre a diferença do outro, e sempre pejorativamente, sempre de uma forma negativa. E é engraçado para quem, né, Paula? Para Para quem é quem? engraçado, né? Exato, exato. E existe uma negação também, parece que se aquilo faz mal para o outro, por que eu não posso cuidar disso? É uma distância de empatia, de humanidade, né? Sim, Porque nós, negros, nós não éramos vistos como pessoas, né? Então, isto reverbera até os dias de hoje, sim. A gente observa aí situações diárias. Eu que trabalho nesse tema há um bom tempo, diariamente a gente vê exemplos de racismo acontecendo a toda hora, a todo momento, né? E a gente vê, não sei se vocês acompanharam, não sei, Paula, uma influenciadora que ela colocou bananas dentro de um saquinho e ela chegou, acho que foi em São Paulo, né? Ela chegou numa praça, então crianças negras ali, vamos dar um presente para vocês. E as crianças super assim envolvidas ali, felizes, claro, como toda criança. E a hora que elas abriram, que as crianças abriram, eram bananas. E elas começaram a rir, as crianças, né? Aquele olhar de criança, né? Então é muito forte isso. Então isso acontece diariamente. é Então muito não tem cruel. graça. Não tem graça, Uhum, não tem uhum. graça. Então, assim, isso é desumano, é cruel, né? Esse tipo de coisa. E a pessoa diz: ah, me desculpe se você se sentiu ofendido. Não, não é você que se sentiu ofendido, você ofendeu literalmente, né? Você fez uma brincadeira absolutamente de mau gosto, né? Então, a quem é útil essa comicidade, né? Essa brincadeira? Mas estava brincando, você leva tudo a sério. Você leva tudo a sério. Então, é uma coisa. Eu me lembro de uma vez, eu contei para uma. Eu estava atendendo uma garota e ela estava dizendo como é que a gente podia identificar o machismo, né?
E aí eu disse assim, é aquele machismo quando você diz assim, para mim chega de beber, e ele levanta a sua mão e diz assim, ah, toma mais uma, e enche o seu copo de novo. E você aceita, né? Por que que você aceita? Aí ela parou, ela disse, Paula, eu já fiz isso tantas vezes, tantos homens fizeram. Então, é como se o homem dissesse para você que ele sabe mais de você do que você. E quando ele diz para você, você quer sim, meu amor, e força, é essa crença de que ele sabe mais do que você sobre você. E em muitas situações, nós mulheres, a gente se coloca nesse lugar. Ah, tá bom, vou tomar mais um só para ser simpática, porque senão ela é chata. Então, a mulher, quando ela diz não, ela é chata. A gente precisa assumir, então, né? Se a gente quer ser chata mesmo e dizer, ah, tá bom, quer usar isso, usa. Igualzinho eu falei para o meu amigo, eu sou chato, você é tonto. E ele ficou muito Uhum. bravo, né? De ser tonto. Porque é sobre isso que a gente está falando. Sim. Aquele que manda, né? Que está no topo da pirâmide da opressão, ele vai arrumar todos os jeitos para oprimir. Não tem jeito, né? Ele vai arrumar. E a gente precisa entender como é que a gente sai disso e como é que a gente ajuda que outras pessoas saiam disso. E como é que a gente ajuda as pessoas a enxergarem que isso precisa parar. As crianças E, não podem, na escola, ficar falando coisas para as outras pessoas em função das diferenças delas. Diferença precisa ser naturalizada, gente. Ela é diferente daí, qual o problema? Né? Fala, Maria. não, peraí que eu me distraí aqui, depois volta, que nem você, pá. Desculpa. Imagina, depois volta. Eu Aí acho que a tem os gente dados. pode. Aqui temos os dados, né, da violência contra esses grupos. Isso aqui é do Atlas da Violência. Se vocês acompanharem o Atlas, né, aí a gente vai passar, né, porque talvez sejam outras coisas interessantes para a gente trazer, mas a gente volta se for necessário. Mas se vocês buscarem o Atlas, vocês vão identificar que a violência, a maioria dos grupos minoritários, quando tem ali um cálculo sobre a identidade racial que mais é impactada, você vai encontrar a identidade racial, as pessoas negras sendo mais impactadas por essa violência sofrida em todos os grupos minoritários. Aqui, gente, olha. 31 por 100 mil contra 10,8 mil não negros, no que concerne a taxa de natalidade. Então, isso é uma coisa que nós, da saúde mental, principalmente, a gente precisa acompanhar o Atlas da Violência, que é feito pela Segurança Pública, tem um outro nome antes de um negócio da Segurança Pública. É feito todo É ano, isso que eu ia falar, é anual. é anual, é lançado. E a gente tem uma ideia. Então, ó, 2,9 vezes maior o risco de uma pessoa negra morrer assassinada do que uma pessoa não negra, gente. Isso você está Violência contra... falando, Paula, é legal trazer, porque normalmente, vamos falar de famílias, né? Normalmente, famílias negras ou interraciais, a mãe, o pai ensinam aos seus filhos, homens, por exemplo, a andarem com documento, terem que, de repente, não pode botar uma bermuda, chinelo, uma camiseta e sair, e não importa a classe social que ele esteja. Então, é uma preocupação. E assim, se alguém te chamar, você não corre, você anda devagar, você vai devagar, porque existe um risco de assassinato, né? Então, os corpos negros, eles são mais matáveis. Por isso que eles importam. Por isso que a gente tem que lembrar que eles importam, porque eles são mais matáveis. A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos falaram que fazem isso com os filhos deles. Né? Eles não podem usar um chinelo e uma bermuda e andar com a camisa aqui sem documento na rua. Não podem, porque eles podem não voltar para casa. Isso dito por eles. Né? O caso dos meninos, lembra, não sei se vocês viram no Ipanema, que eles eram filhos de cônsul,
da África, eu esqueci o nome do país exatamente. E aí eram 4 crianças de 12, 13 anos. E aí chegou um carro de polícia e abordou os meninos negros, né, ali de uma maneira truculenta, e sendo que o outro garoto branco explicava, não, eles estão comigo, né, são meus amigos, né? E, quer dizer, não tem essa de classe social. E claro que houve uma retratação, porque foi pedida uma retratação pelo ataque a esses meninos. É. Então, gente, a gente tem aqui a violência contra as mulheres, né? 19,3, 4,72 acontece em casa, tá? São 49 mil mulheres assassinadas. A maioria é negra, né? Então, isso precisa estar sempre claro. Em todas as minorias que a gente vê, né, que tem uma violência mais acentuada, tem ainda a mais quando é negra. Crianças e adolescentes, as agressões, a quantidade de jovens assassinados é um absurdo. A cada 100 jovens mortos, 49 foram de homicídio. Aqui contra os indígenas, 6 em cada 10 assassinatos na Amazônia e Roraima contra indígenas. Quer dizer, é muito violento. E um aumento de 29%, né? Sim. Violência contra a população bissexuais é muito maior. Existe um preconceito maior ainda, é uma coisa impressionante. Travestis e pessoas trans, né? Aí a gente analisa aumento, né, em todas as esferas aí, né? Isso é um dado importante, como a Paula diz, para a gente acompanhar. É uma responsabilidade nossa, enquanto profissional, estar atento a isso, né? E atento. É isso, é isso. Então, gente, 12 mil assassinatos, né? 68% do sexo feminino. Violentadas até 13 anos de idade, 1 a cada 15 minutos, tá? Deficiente. E até 13 anos de idade, 1 a cada 15 minutos. Muda pelo tipo de deficiência, tá? A crueldade é tamanha que muda o percentual. Então, os abusos são enormes. Homicídio de idosos, homens negros, homens não negros, mulheres negras, mulheres não negras. É difícil ver tudo isso, né, gente? Muito difícil. É difícil, mas é necessário. E o que a gente pôde trazer até agora, acho que vale a gente falar de um termo que se chama interseccionalidade, né? Quando há um cruzamento de 2 ou mais opressões, como a gente apontou ali. Então, a pessoa negra, se ela for negra, se ela for periférica, se ela for LGBT, ela vai ter a somatória de opressões que coloca aí uma carga muito significativa, né? E uma coisa que a gente pode pensar na interseccionalidade foi Kimberly Crenshaw que trouxe, porque ela traz aí para a gente, olha, eu sou mulher e sou negra. E por que surgiu esse termo? Movimento negro, movimento feminino negro. Então, quantas mulheres brancas estavam ali buscando a sua liberdade para poder sair, para poder trabalhar? As mulheres negras, ó, sabe desde quando elas trabalharam? Bom, desde que nasceram, né? Então, vamos pensar, né? As mulheres negras, elas eram empregadas domésticas, né? Depois da liberdade, vamos ter que sustentar a empregada doméstica, ganhando muito pouco, né? E deixando seus filhos. Então, de quem é essa liberdade feminina? Então, vem a terceira onda do feminismo e diz assim, peraí, do que vocês estão falando? A gente está falando, e as pessoas com deficiência, né? As mulheres com deficiência, e as mulheres negras, né? LGBT, quem são
essas mulheres, né, que vocês estão falando, né, que é a luta do feminismo, né? Então vem aí uma narrativa, porque até então a, a pessoa branca ela tem uma ideia de universalidade, né? Então, quando se pensa, vou trazer de novo, né, mulher, porque eu vou ler um pedacinho aqui para vocês de uma coisa já já. Quando a gente pensa nessa questão de, olha, liberdade, a mulher negra, a branca, ela entende que está falando de todas as mulheres, né? Não, peraí. Enquanto você está buscando a liberdade, a minha mãe, minha avó, sei lá o quê, está lá na sua casa, cuidando do seu filho para você fazer isso, deixando o filho dela sozinho, né? Então, é nesse sentido que a gente traz o tema da interseccionalidade, e lembrando que não se trata de uma coisa pior ou do que a outra, mas para a gente fazer, para a gente compreender e fazer uma análise social. Também, né, Paula? A gente sabe a complexidade quando a gente fala das abordagens que a gente tem teóricas da nossa formação. Então, a gente está falando de uma coisa aí que tá implicada nisso, mas pouco falada, pouco explorada até então. Né? A gente passava isso, a gente passou isso na nossa formação, mas de modo muito passando, não diretamente, se você prestar atenção. Né? Aham. Vamos falar menos, porque é realmente um tema desconfortável, vamos olhar para outras coisas. E a gente precisa olhar para isso. E eu quero ler aqui um trecho de uma mulher que ela foi muito firme, muito forte, né, na busca da, de pensar a respeito das questões. Quem botou aqui? O Atlas da Violência IPA, né? É, essa mulher, ela coloca para nós um trecho de uma conferência onde ela estava, uma mulher negra, e ela, isso 1800 e pouco nos Estados Unidos, tá, gente? Eu quero só ler um trecho, posso fazer isso, Paula? Pode, claro. Para a gente pensar em interseccionalidade. E eu não sou uma mulher, vou ler para vocês, ela se levanta e ela diz o seguinte: aquele homem lá diz que as mulheres precisam de ajuda para entrar em carruagens e atravessar valas. E sempre ter os melhores lugares, não importa onde. Nunca ninguém me ajudou a entrar em carruagens ou a passar pelas poças. Nem nunca me deram o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem o meu braço. Eu arei a terra, plantei e juntei toda a colheita aos celeiros. Não havia homem páreo para mim. E eu não sou uma mulher? Eu trabalhava e comia tanto quanto qualquer homem, quando tinha o que comer, e ainda aguentava o chicote. E eu não sou uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria delas sendo vendida como escrava. E quando gritei a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Então, traz para a gente uma reflexão, né? Sobre de que mulher que se fala, de qual é o lugar social, histórico que você está falando quando você está se posicionando em algum momento, alguma situação, enfim. É isso. A gente precisa ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. Lindo isso que você trouxe, Maria. Podemos seguir? Acho que a gente pode. E aí, quem esteve lá vendo a Sheila no último fim de semana, como Construcionando, que é outro evento épico, né, na nossa profissão, assim, para a nossa reciclagem e tal, ela traz essa pergunta, né? E como que deve ser o nosso código de ética hoje em dia? Como é que ele deve ser, né? E eu achei lindas essas palavras, né? Deve ser sensível, respeitoso às diferenças e que faça prevalecer que a terapia é um ato político. A gente não pode esquecer disso. Pensar na saúde mental como saúde social.
de que lugar histórico aquelas pessoas estão falando, de que lugar aquelas pessoas. Ai, mas essa coisa de lugar de fala é muito chato. É muito chato. Se a gente pegar no pé da letra e a gente não entender profundamente do que é que a gente está falando, né? E é dessa compreensão que a gente está querendo trazer hoje para discutir com vocês. Então, Paula, só um adendo, né? Quando você trouxe essa questão, né, de lugar de fala, lugar social, histórico, não distancia daquilo que também a gente aprendeu, vamos pensar da teoria, né? Que a gente se implica no processo psicoterapêutico ali. A gente não está fora, né? A nossa abordagem é uma abordagem que traz a gente presente e que a nossa presença, ela influencia no processo. Então, como é que você não vai olhar para isso? Você precisa olhar para isso até para legitimar o lugar, né, teórico que acompanha o teu trabalho, né? então, a indiferença à vida do outro é a indiferença à diferença. Então, e olha aqui a interseccionalidade aqui, ó. Uma mulher negra cadeirante. Você falou da, da Sheila McNamee, eu me lembrei lá do congresso que a gente assistiu, a Carla, ela falou muito de inquietações relacionais, né? Ela trouxe aí para a gente uma coisa de, peraí, né? Vamos entender, né, o que está acontecendo, vamos ampliar, vamos importar mais, né? Vamos se incomodar. Você sabe que eu vou trazer um exemplo que eu vivi hoje. Eu estava fazendo unha e a moça que faz a minha unha, ela estava contando, então ela vem de uma família interracial, ela é branca, a mãe negra. E houve uma situação onde a cunhada foi xingada. A mãe dela, para a surpresa dela, vira e faz assim: ah, não, para mim tudo bem, ó. Macaquinha eu não quero ser chamada. Macaca pode ser, macaquinha não. E aí, a filha falou assim: mãe, eu não estou acreditando no que você está dizendo, né? Ela, mas eu sempre fui chamada assim. A mãe dela é uma senhora mais velha. E eu nunca me incomodei, né? E a filha ali, emocionada até para me contar. E aí o que me fez refletir muito assim, né? Se chega, por exemplo, essa família ou essa senhora dentro do consultório, né? Então, talvez narrando alguma questão, e eu observo que tem ali onde essa pessoa ela está sendo oprimida, onde ela está sofrendo racismo, é da nossa responsabilidade trazer um apontamento cuidadoso, sensível também, como disse a Paula, no Despertar Racial, eu costumo falar de sensibilidade racial, mas de trazer um questionamento, né? Por que é que você acha que macaca, tudo bem te chamar de macaca? E por que macaquinha não? O que é isso? De onde vem isso, né? Porque ali carrega-se uma história árdua de opressões onde a pessoa já não consegue mais identificar, né, que ela está sendo ali violentada, né? Que ela está sofrendo um crime. Ela está sofrendo um crime, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto profissional. Como é que você vê isso, Paulinha? eu quero escutar um pouco o que a gente falou tanto, 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 escutar um pouco, né? O que as pessoas As pessoas, né? Uhum. querem. E ficou um silêncio assim, uau! Eu estava pensando nisso, Paulo. Como será que está chegando essa conversa? O que as pessoas estão sentindo, pensando? Quem quiser, levanta a mão e a gente te dá a voz. Sônia, Pode falar. pode abrir o microfone. Sônia, você vai abrir o microfone? Ieda. Pronto, abri o microfone. Como é que eu tô? Eu tô meio paralisada. A gente fica, é muito impactante ouvir tudo isso, né? E isso é uma coisa que eu tenho uma ONG em Santo Amaro, Paula, né? E eu trabalho com o pessoal mais vulnerável
E isso é impactante demais, a linguagem. Quer dizer, hoje eu vim, porque a Marília é minha amiga, você eu conheço. Falei, gente, eu preciso me reciclar, porque sem perceber, você pode estar usando conceitos que você não está vendo, né? E é triste, porque quando a gente fala de uma justiça social, se a gente for ver o Trump lá nos Estados Unidos, nós estamos atravessando um momento que é terrível. E nós precisamos ter essa consciência. Estou achando ótimo esse debate, quero estar mais inclusa, quero participar mais também, entendeu? E muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Obrigada, Paula. Obrigado, Núcleo, né? É isso. Ieda, Obrigada, Sônia. Obrigada. Ieda levantou a mão. Sim, sim, sim. Não, lógico, assim, agradecer, porque a gente lê, a gente está ao par, mas quando a gente ouve, assim, algo assim mais, assim, compacto, né, e que a gente vai acelerando, ele vai abrindo, né, lembranças. No meu consultório, ligou uma moça e disse assim, eu queria fazer terapia, mas tu atende pessoa negra? Uau. Nossa, Eu disse... Porque a pergunta, não, mas pode ser que tu não queira atender. Eu disse, vamos marcar, vamos marcar. Ela entrou no consultório, ela não me cumprimentou estendendo a mão. Eu estendi a mão e ela não estendeu. E eu disse, oi, tudo bom? Como é que vai? Não, eu não vou te dar a mão antes de lavar a mão no banheiro. E aí a gente foi notando assim, ó, ela vai trazendo toda a história dela só nesses primeiros momentos que tu ouve, né? Se eu atendo pessoas negras e se eu vou dar a mão por uma pessoa que ela se apresentou como se tivesse uma mão suja para me dar a mão. Sabe que aquilo, sabe que na hora eu fiquei assim quase impactada, eu não sabia se eu levava para o banheiro, se eu não dava a mão, o que que eu fazia, né? Eu nem levei para o banheiro, eu sentei e disse, vamos conversar antes de a gente começar, para a gente poder se entender e poder fazer um bom trabalho, né? Mas isso foi assim difícil de eu poder me conectar com ela, porque ela já veio com o pé atrás que eu teria preconceito e racismo contra a sua figura. Foi um trabalho que eu assim me emocionei muito com o nosso desenvolvimento, né? Mas a presença da pessoa, ela já causa, ela traz a história na sua frente, né? Então, É, nós como terapeuta também às vezes nos atrapalhamos com essas situações que a gente não sabe como lidar, porque a gente está ali, a gente está aberta, mas a pessoa traz um impacto da sociedade dentro do consultório e a gente aprende em duas sessões, dois movimentos, o que tem de histórico em tudo isso que vocês estão falando, né? É, é, super, Eda, super importante você está dizendo, né? E isso me faz lembrar dois teóricos da psicologia preta que eu acho que alimenta também os nossos estudos, né? Eles falam, e faz muito sentido, que quando nós fomos roubados da nossa pátria, é como se houvesse um descarrilhamento e uma desafricanização, né? Então, ele vai trazendo aí para nós algumas desordens que podem aparecer. E uma das desordens é a desordem do ego alienado, né? Então, a pessoa, ela, ela de alguma maneira, ou ela se identifica, ela não consegue se enxergar dentro da racialidade dela, ou ela tem uma desordem de ser contra si mesma, então ela não consegue se ver uma pessoa valiosa, né? Ou ela vai para uma exatamente. autodestruição e acaba deprimindo, ou vários abusos, né? Que ela se direciona, e a própria desordem patológica que chama, né? Que é aquela desordem onde a gente adoece mais, né? Verdade, Fisicamente, por exemplo, né? verdade. Então, mas é muito importante você trouxe.
nenhuma pessoa negra ela vai chegar no consultório sem que ela esteja vivendo essas questões, ainda que ela não saiba. Uhum. Isa? Vocês me ouvem? Sim? Beleza. Olha ela! Oi. Minha grande admiração por vocês duas. Enfim, eu queria, em cima de algumas coisas que foram trazidas no início sobre a Segunda Guerra, eu estava lendo só fazer uma citação de algo que eu li esses dias, né? Eu estava lendo sobre a última batalha da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha das Ardenas, as Ardenas são um conjunto de colinas, né, que passam pela Bélgica, Luxemburgo, um pedaço da França e tal. Bom, os soldados negros do exército dos aliados, eles não iam para a linha de frente, eles não eram da divisão de infantaria, nem de artilharia, e os tanques, etc. Eles eram soldados que ficavam no apoio. Então, suporte, sei lá, cozinha, né? A cozinha que dava para ter durante a guerra e tal. Enfim, eles não eram... enfim, não estavam ali nas linhas de frente, né? E aí, mais para o final da batalha e da guerra, como houve muita baixa de soldados dos dois lados, né, alemães e dos aliados, mas a gente está falando dos aliados, né? Então, eles falaram, bem, nós estamos precisando de gente para batalhar, vamos chamar os soldados negros que estão nessas posições de apoio. E eles ficaram abismados como os soldados negros atiravam muito melhor do que os brancos. E daí eu acho que entra na questão do que a Paula e a Gabi falaram da desqualificação, de não sei o quê, uma desqualificação enrustida, né? Ninguém falou, vocês não vão aqui atirar, vocês vão ficar no apoio, porque, afinal de contas, vocês são pretos. Não, eles foram escalados, né, para essas funções. E no fim da história, os caras atiravam muito melhor, meu. E bem feito, para os brancos, bem feito. Quem mandou ser idiota? Como que é? Quem mandou ser tonto, né, Paula? Quem mandou ser tonto? Então, era essa colocação que eu queria fazer, dessa desqualificação. Como é aquela palavra? Subliminar, sei lá, Na verdade, assim, está na estrutura. Se está na estrutura, então é isso, é automático. Algumas pessoas no mundo corporativo falam de viés inconsciente, vamos lá, né? Então deixa as pessoas ali, e é um entendimento de uma desumanização e uma ignorância, né? Então pessoas negras, elas não são capazes e competentes e inteligentes para acertar uma mira, para pegar, né? Então, acho que tem muito a ver mesmo com a estrutura, Isa. Alguém perguntou alguma coisa que eu estou no celular e não consigo ver. Perguntou sim, Marília, perguntou quais são os nomes teóricos que você citou da psicologia preta. Naim, né? depois eu posso até escrever, não dá agora, é Naim Akbar e Wade Nobles. São dois psicólogos da psicologia preta. Tá. Aí a Ivone, tem a Ivone, a Ana Luísa e a Adriana, tá? Vamos lá, Ivone. Gente, desculpa interromper. Como que eu faço para baixar a mão aqui? Que eu não tô. Tá. Eu tô vendo que... Bom, gente, eu só quero agradecer, né, a participação aqui, a oportunidade de ter uma reflexão tão rica por pessoas tão bem
preparadas, né, com tanta coerência, e eu, como negra, sempre vivi muito, né, no teste do pescoço, eu sempre olhava em volta e me via como única, né, ou minoria, realmente, nos meios acadêmicos onde eu sempre transitei, na UERJ, né, eu sou aposentada, mas foram 32 anos dentro da universidade, no meio acadêmico, e a gente sabe que realmente o negro é minoria, né, apesar de vários movimentos que tem lá na UERJ e tudo mais, mas, assim, eu não me lembro de nunca ter sofrido um racismo direto, frontal, mas a gente sabe que os olhares, os pensamentos, tipo assim, ué, né? Uma mulher negra aqui, né? Sempre a gente sempre se sente meio, e eu sempre procurei levar para o outro lado, né? Tipo assim, então eu sou estrela, já que eu sou a única aqui, então eu sou estrela. Então eu sempre procurei levar para esse lado. Mas é uma reflexão assim fantástica. Eu vejo isso hoje também muito espelhado no meu filho, que é um cara assim bem descolado, tem 23 anos, tem muito mais consciência, né, dessa questão racial, e ele também vive muito isso, porque ele vive num meio de muita projeção. Ele é engenheiro de software, hoje está morando em Dubai, então o meio onde ele está, realmente, ele é muito único. E ele fala que ele vê os olhares, mas às vezes o poder aquisitivo é como se comprasse a opinião das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que, ainda bem que ele é um cara bem resolvido, né? Eu vi isso muito em evidência. Ele se casou há pouco tempo com uma mulher branca, e a gente, né, e uma família do Sul, então a gente viu isso de forma mais evidente, sobre os questionamentos, os olhares, e as coisas foram faladas de formas bem claras. Tipo assim, qual é o problema? E aí as coisas foram se dissolvendo. Então, assim, é uma reflexão muito legal quando a gente vê essa argumentação, quando a gente consegue olhar para essa questão estrutural, né, e compreender. Como eu estou falando, eu não sei se isso não sei como se encaixa na minha vida nunca ter sofrido esse racismo frontal, né? Essa discriminação frontal, mas a discriminação indireta, com certeza, muitas vezes, né? Ninguém nunca me afrontou. O que você está fazendo aqui sendo uma mulher preta? Isso nunca aconteceu. Mas, assim, a gente percebe, né? A gente entende que é diferente ali. Então, assim, está sendo muito legal essa reflexão, muitas coisas que a Marília falou, realmente a gente se vê num filme, né? A gente passa um filmezinho na cabeça da gente, se identifica muito. Então, eu só tenho a agradecer, assim, por essa oportunidade, e que todas as pessoas, né, homens e mulheres aqui não negros, estão compartilhando e podendo entender e acolher, né? Isso que a gente sente com tanta abertura. Isso é muito legal. Então, assim, eu só estou falando aqui para agradecer mesmo a oportunidade de estar nessa conversa tão boa e tão enriquecedora. Obrigada. Adriana? Oi, vou tentar falar. O meu áudio está. Tá. Vocês estão me escutando, né? Vou tentar falar brevemente, que já são quase 7h30. Primeiro, assim, só para trazer, como a gente está falando de minoria hoje, a Ivone falou do filho dela, maravilhoso, em Dubai, e que o poder aquisitivo dá uma certa proteção do olhar. Eu tenho um paciente que é gay e ele fala, eu, quando me percebi gay, eu já gostava de dinheiro e corri muito mais atrás para ter dinheiro, porque no Brasil, ser gay sem dinheiro está ferrado, mas um gay com dinheiro já pode mais sobreviver, né? Uma outra coisa que eu lembrei também, minha paciente, que é negra, e ela se diz preta, gorda, ela fala, ela trabalha ela que se nomeia assim, e ela trabalha na rede de saúde, na prefeitura, na parte da saúde, e ela é muito estudiosa da academia, já fez mestrado, doutorado, e ela fala, Adriana, para mim, que sou preta e gorda, quando vem uma oportunidade de trabalho, mesmo que eu esteja exausta, eu paro tudo e paro para trabalhar, fazer acontecer e conseguir aquilo. Porque para mim, que não sou branca, eu sei que nem sempre a oportunidade de trabalho aparece. Uma outra coisa, convido vocês, está fresquinho, Netflix estreou quarta-feira, Os Quatro da Candelária, coisa mais linda do mundo, são a história de 4 meninos menores de idade que participaram da chacina.
E uma outra coisa que eu queria assim trazer, que eu acho sutil, mas ao mesmo tempo para mim é precioso, todos nós brancos que já tivemos de tataravô, avô negro, as nossas mães podem dizer, a gente nasce com uma manchinha preta na bunda, em cima do cóccix. E essa manchinha preta, ela vai sumindo conforme a gente vai crescendo. E como que seria bonito se essa manchinha preta não saísse? Porque sou branca, mas tudo relacionado à negritude arrepia os meus pelos. Eu sou da Umbanda, enfim, eu gosto do samba e etc. E eu tenho muito apreço e muito respeito a toda a luta de todas as minorias, né? Então, obrigada por me escutarem. Vou participar aí da próxima turma. A Luciana me entrevistou, né, nessa semana, e estamos aí. Obrigada. Olha, obrigada, porque você me lembrou de uma coisa. Você deu uma dica e eu quero dar uma outra dica. No dia 12 de novembro, estreia na Netflix a série, o reality chamado Nova Cena. É um reality de hip hop. E eu tive o prazer de trabalhar nesse reality com os meninos e meninas do reality. Então, é algo muito caro para mim. Ele estreia agora no dia 12. Obrigada. Helena? Bom, depois eu apago. Então, eu queria contar uma coisa que aconteceu muito recentemente. Eu sou do Instituto NOUS, e às vezes nós da clínica, nós sempre estamos estudando alguma coisa. E há uns meses atrás, alguém levou uma pessoa que trabalha com racismo, e ela é raça negra, né? Ela é cor parda, assim. Bom, aí ela começou perguntando assim: cada uma de vocês que se lembra qual foi a primeira pessoa negra ou as primeiras pessoas negras que você se lembra? Acho que nós éramos umas 8 ou 9 naquele dia, umas 8. Todas as minhas colegas tinham assim: ai, na minha casa tinha uma fulana que era ótima, ela era faz tudo da casa. A outra era a babá que fazia tudo para ela. E todas tinham, era assim, uma empregada. E todas de famílias que tratavam muito bem a empregada, né? Então, eu não sou racista. Não, eu trato bem, só que eu estou acostumada que o lugar do negro é se faz tudo da casa. Na minha casa não tinha empregada quando eu era pequena. Eu tinha uma faxineira que ia, às vezes, a minha mãe fazia tudo, ia uma faxineira, que podia ser branca, podia ser cor-de-rosa, podia ser escura, mas era uma pessoa que entrava e não servia. Ela ajudava muito a minha mãe, né? Mas ia lá, limpava, limpava e ia embora. Eu não tinha contato assim. E a minha professora do primeiro ano primário, que me ensinou a ler, que eu adorava ela era negra. Então, o meu primeiro contato foi esse. Daí para frente, tive vários tipos de contato, sim, e, em geral, é como a pessoa prestando serviço, né? Mas doméstico e coisa assim. Mas a minha pessoa que eu adorava era negra. Então, a gente não percebe onde que está o racismo da gente quando a gente diz, nossa, eu trato super bem, né? Mas eu trato super bem a pessoa que é descendente de escravo e eu trato essa escrava melhor, né? É difícil. A gente tem pouquíssimo contato com uma colega negra, né? Dependendo da profissão. Então, a gente, às vezes, percebe. Eu sei muitas atitudes minhas não racistas. Mais de uma vez eu fui para empregada numa agência, principalmente se fosse copeira, aquela que serve a mesa, né? A pessoa perguntava: a senhora tem preferência de cor? Eu dizia: você não pode fazer essa pergunta é ilegal no Brasil. Ela dizia: mas é que as pessoas, né? Mas em algum momento eu vou esperar que aquela pessoa que está chegando, que é negra, tenha uma profissão mais de servir. Embora realmente a primeira experiência foi com aquela professora maravilhosa, mas foi sorte minha, eu não pedi para isso. Bom, alguém mais? Eu estava aqui pensando, né, a nossa primeira pergunta, somos todos iguais, né? Ou da onde a gente partiu? E fiquei aqui pensando
né, que depois de toda essa conversa, o que fica muito claro para mim é essa atenção e esse cuidado que a gente tem que ter com qualquer pessoa, que ela sempre tem suas diferenças, de classe social, de cor, de corpo, e a gente quer tudo igual. Eu fico pensando, meu Deus, tem que ver no tempo, por que a gente sempre quis tudo igual? Né? A gente gosta daquilo que é igual, a gente considera que as pessoas têm que ter os mesmos sentimentos que a gente tem, né? Então, eu acho que esse é o grande, para mim, essa é a grande questão que fica. Como desenvolver essa sensibilidade de saber que eu não sei mesmo, e que eu tenho que perguntar, e que eu tenho que ver, e que eu tenho que buscar entender. Além, sabe, eu acho que desenvolver essa sensibilidade porque o outro é diferente. E tem diferenças que são mais sofridas, né? E a gente tem que ter um cuidado maior, porque quando a gente conversou sobre ter essa conversa, o que veio para mim é como ter um cuidado, uma cuidade melhor para não ferir o que a gente às vezes não conhece, não sabe o quanto dói. Né? Para mim, essa é a questão. Dói de uma forma que eu não sofri. Então, às vezes, eu posso passar por cima. Né? Então, é importante a gente saber, entender, se letrar, né, sobre essas histórias, para que a gente possa ter uma sensibilidade mais acurada. Eu acho que a Ana quer falar. Ana, você está com a câmera fechada. Ana Luísa? Ela já levantou a mão algumas vezes. Bom. Desculpa, gente, é que eu vou falar rapidinho, é que eu tô com Covid, então eu não estou apresentável. Eu estou de repouso, eu estou isolada no quarto há 5 dias. Então não estou com a aparência agradável para ficar Mas eu queria primeiro agradecer, porque eu acho que essa reflexão é muito importante. E eu concordo muito com o que a Helena falou, que acho que para o nosso trabalho é fundamental a gente ter consciência daquilo que a gente normalizou sem se dar conta, por aquilo que a gente viveu, tanto como a Sheila falou, no nosso espaço micropolítico, como no macropolítico, né? O quanto a gente normaliza coisas que não são normais. E eu acho que essa consciência dói quando você percebe o quanto você normalizou, que você considerava, que você não se dava conta. E eu fiquei me lembrando de uma experiência de um colega, muitos anos atrás, que eu li, só para ilustrar sobre como é que é se colocar no lugar do outro. E ele resolveu ficar como faxineiro da universidade durante um mês inteiro. Então, ele ficou vestido de faxineiro, limpando os corredores. E ele, em um mês de trabalho, ninguém deu bom dia para ele. Então, ele viveu a invisibilidade na pele. E eu acho que isso é algo que faz toda a diferença. Quer dizer, a gente ter essa humildade de ter esse reconhecimento, né? De ter essa curiosidade, como você falou, do que é viver essa realidade que, para alguns de nós, é muito distante, e ter essa consciência permanente. Porque todo livro que eu leio, que eu estava lendo hoje o livro quando eu li o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, eu quase morri. Hoje eu li o livro Descolonizando Afetos, da Geni Nunes, quase morri também. E aí eu estou só parando para pensar sobre esse lugar e sobre essa filtragem que a gente tem que fazer, essa consciência que a gente tem que ter, justamente para não aceitar mais o que é considerado normal, que não é normal. Foi Eu acho que você não normalizado. está morrendo, você está renascendo. Você está Graças despertando. a Deus, assim seja. Assim seja. Obrigada. Obrigada. Eu queria falar uma coisa de todos vocês. Eu acho que assim, a gente não pode esquecer também da pessoa com deficiência. Então, quando essa pessoa falou, né, para a Ieda, você atende pessoas pretas, é o que as famílias de pessoas com deficiência escutam até hoje dos profissionais. Desculpa, mas eu não atendo com deficiência. Desculpe, mas eu não atendo autistas. Desculpe, mas eu não atendo tarará. Então, eu não estou... Eu vou te encaminhar para um especialista. A gente
é contra isso. A gente diz que a gente tem que sair do lugar de especialista e a gente manda para um especialista porque a gente não consegue ouvir. Então, eu acho que a gente tem que lembrar também das pessoas com deficiência, que elas também têm a sua unicidade. Da mesma forma que a Marília Gabriela falou, né? Tem situações que eu não vou, eu posso, é a mesma coisa de eu dizer, Marília, eu não posso te atender, porque eu não entendo, né, do seu cabelo, eu não entendo das suas questões, eu não entendo. E a gente precisa aprender, a gente precisa se letrar. De novo, eu vou falar, a gente odeia essa palavra, mas a gente precisa se letrar. Vamos ler. Então, quem quiser se letrar sobre deficiência, leiam Uma Outra Sintonia. É um livro maravilhoso e que vocês vão ver as atrocidades que foram feitas e que são feitas com as pessoas com deficiência. E a gente precisa abraçar tudo isso, né? Então, é só mais uma coisa para você sentir que você vai morrer, Ana Luísa, de novo, esse livro. Mas é isso, a gente precisa entrar em contato com essas... mais do que da dor, eu acho que a gente precisa entrar em contato o quanto essas pessoas foram negligenciadas. E são, né, pai? E são. São. Pronto, Geda? era isso. Obrigada pelo espaço aqui, né? E fica sempre aquele meu olhar quando eu chego, né? Quantas pessoas pretas tem aqui? Aqui, pelo que eu contei na tela, nós somos 3. Lá no Construcionando eram 4 pessoas. Tá? Então, é algo que a gente olha sempre quando a gente chega. Quem está mais aqui além de mim mesma, né? Muitos lugares eu vou, só tem eu. Né? Então, tá só, de alguma maneira, né? E quanto à clínica racializada, ela existe e está bem potente agora. As pessoas vão assim, eu quero uma pessoa preta para me atender, porque a outra não vai me entender. Né? E nesse momento faz sentido, né? Porque o outro não viveu. Né? O racismo estrutural é tão potente, é como o peixe dentro d'água. Ele não sabe o que é fora d'água, quando a gente está dentro desse racismo estrutural aqui, né? Precisa que o outro que sofra diga assim, olha só o que você está fazendo, para poder enxergar. Né? Eu não sou racista, todos são, porque a gente está dentro disso. Ninguém escapa. Né? E o que faz? É isso que você está fazendo agora, conversar sobre. Né? O letramento. Que palavras eu uso, né? Que são super racistas, que eu tenho que tirar. E se alguém falar, eu tenho que dizer não. E tem que gritar para não ser usada. Né? Então, é o caminho. Não vai ser da noite para o dia. Né? É um processo, realmente. Né? Mas precisa que aconteça e precisa que a gente se manifeste toda vez que tem a possibilidade de se falar. Né? É isso, gente. Que bom que todos estão aqui. E o tema é esse. Eu queria fazer uma proposta. Eu não sei se pode ser muito ousado, muito audacioso, muito arrogante da minha parte, mas eu adoraria, por exemplo, ou daqui 2 meses ou 3 meses, a gente se encontrasse de novo para ver o que mudou na nossa clínica, na nossa vida, e se a gente consegue trazer um colega a mais para fazer essa reflexão. E aí, ao invés da gente ficar expondo, a gente pode ouvir mais, conversar mais, né? Pra gente, porque isso não se esgota, a gente precisa debater, porque está na estrutura, a gente é racista mesmo, a gente é capacitista, a gente e a gente precisa aprender. Então, eu digo, pá, que assim, essas questões, elas não serão resolvidas, elas serão dissolvidas. Então, a gente só vai observando isso aos poucos, ao longo do tempo, né? Mudanças dentro desse processo. Paula, você antecipou o meu convite. Eu ia dizer exatamente isso agora. Eu sou metida, né, Rosane? Mas tudo bom. Que tal a gente continuar essa conversa? É um grande prazer ter vocês duas aqui, conversando com a gente, trazendo todas essas realidades que a gente toca
mas não entra. E eu queria convidá-las para voltar e a gente continuar essa conversa em breve, a gente pode marcar uma data e voltamos a divulgar e continuamos a conversar. E gostei da proposta, ser uma conversa. Excelente. Sim, sim. Convite aceito. E eu acho que se a gente convida uma pessoa a mais e consegue trazer essa pessoa, a gente está fazendo a nossa parte, né, do ativismo, de conseguir dizer, vem cá ouvir essa novidade aqui, vamos ver, né? O que você acha disso? Vem debater. Então, eu acho que trazer uma pessoa faz parte disso, de um movimento e dizer, estou fazendo isso por nós, pelo futuro dos nossos filhos, Vamos falar de netos, diversidade, vamos falar de equidade, vamos falar de inclusão, né? É isso. Ok. Então, e agradeço muito, Rosane, sempre, né? Você. Obrigada. Olha, eu quero agradecer a Paula. Paula, pelo nosso encontro, pela nossa parceria aqui. Eu também adorei. Rosane, obrigada. Rosane, eu queria dizer só uma coisa, assim, quando a gente estava lá no congresso, eu fui para Ouro Preto e eu fui visitar uma mina. E eu fiquei Eu também fui. Também não Você fui também nessa foi? mina. Foi maravilhosa. Eu vi ali. E eu descobri, isso eu nunca soube, embora o meu ginásio, eu sou da época do ginásio, eu estudasse Gil Vicente, né? Mas eu nunca soube que os negros traficados, né, e escravizados, eu nunca soube que eles fossem engenheiros, arquitetos, eu nunca soube que eles eram... Malês, principalmente. Pois é, eu não sabia disso. Paula, eu faço um trabalho que eu chamo de 300 anos em 3 minutos, onde eu trago esses aspectos que não são mostrados para nós, né, sobre o nosso povo, sabe? É isso. E, então, eu fiquei, e tinha uma coisa que eles levavam, né, para dentro da mina, uma gaiola com um passarinho. E quando o passarinho morresse, é porque eles tinham que voltar, porque tinha acabado o ar. Então, quer dizer, eu fiquei pensando naquilo, andando naqueles lugares, a cara da Coca. A Coca fez assim, quê? Eu fiquei pensando naqueles corredores estreitos, você voltar porque o ar tinha acabado, né? Uma loucura. Bom, queria agradecer mais uma vez, agradecer todos que estão aqui, uma delícia estar com vocês, e agradecer vocês duas em especial e a toda essa equipe maravilhosa que acompanha a gente aqui, essa turma toda. Só isso que a gente tem a dizer. Já estamos no horário. Contamos com vocês em breve novamente. Um prazer enorme, uma alegria. Beijo. Muito. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.